Abra sua Bíblia. Lucas. Eu não vou pregar, vou só falar uma reflexão rápida para a gente dobrar os joelhos. Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 1 em diante. Acharam, igreja? Diga amém. Veja o que diz a palavra de Deus. Depois de concluir todo este discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase morrendo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno, olha só, de ter ido falar contigo. Dize, porém, uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Quantas palavras, igreja? Uma palavra, e o meu criado ficará curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Diga comigo, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e o meu servo fazer isto, e ele faz. Ouvindo Jesus, admirou-se dele. Então, voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, o centurião voltando para casa, e os que foram enviados acharam são e salvo o servo que estava o quê? Enfermo. Pai, em nome do Senhor Jesus, dirige a tua palavra sobre nós, que ela seja uma semente plantada em terra fértil, faça prosperá-la uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Olha aí para mim, prestar atenção, queridos. Eu falei ontem aqui, até a gente fez aquele ato profético de colocar
a Bíblia na nossa cabeça, quem estava aqui viu ontem, e subimos ao altar para orarmos diante da palavra de Deus que estava aberta aqui. E eu disse que a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus, as palavras de Jesus, elas têm poder. As palavras de Jesus, elas são tão poderosas que até os dias de hoje, olha só, a voz de Jesus ecoa na atmosfera da terra. Se o homem chegasse à alta inteligência de, com a sua tecnologia, criar algum maquinário que desse para captar as vozes do passado, encontraria a voz de Jesus ecoando ainda hoje na atmosfera da terra. Deus, ele disse uma certa vez para Jeremias: Jeremias, o que é que tu estás vendo, homem? Deus, eu vejo uma vara de amendoeira. Pois bem, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Diga amém. Deus está dizendo nesta noite, através desta palavra que eu estou falando para você, que Ele vela sobre a sua palavra. E quando esta palavra ela é liberada sobre as nossas vidas, alguma coisa acontece. Diga amém. Alguma coisa tem que acontecer, porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Há um texto na Bíblia que diz o seguinte, que nenhuma palavra de Deus, quando vai, ela volta vazia. Já ouviram isso? Já ouviram essa palavra? A palavra de Deus ela não volta vazia, ela tem direção certa. A gente, quando chega aqui em cima, a gente não prega para paredes, para banco, para teto ou chão. A gente prega para um alvo, para uma direção. Glória a Deus. Eu estou pregando, eu estou falando. Vem um prega, vem outro dá com a sua oportunidade e canta, louva, ou traz uma saudação, ou traz uma palavra. A palavra ela está ecoando, e esta palavra ela tem direção certa. É por isso que eu digo que tudo aquilo que é liberado em cima do altar, cada um tem a responsabilidade de pegar aquilo que é para você ou não. Amém, pessoal? A palavra de Deus ela tem esse poder sobre as nossas vidas, de fazer acontecer o impossível em nossas vidas. Eu vou repetir para você entender. A palavra de Deus ela tem poder para fazer acontecer o milagre de Deus em nossas vidas. Digam amém. Eu torno a repetir. A palavra de Deus ela tem poder de trazer à existência o milagre que a gente precisa para a nossa vida. Glória a Deus. A palavra de Deus ela tem esse poder. Infelizmente, eu já ouvi crentes nesses dias atuais, já como um pastor, dizer assim: eu não gosto de ler nem a Bíblia, não gosto de ler a Bíblia. Eu sou impaciente para ler a Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia. Me desculpe os senhores e as senhoras, mas eu preciso ser claro. Uma criatura dessa não tem o Espírito Santo. Porque quem é apaixonado pelo Espírito Santo, nem que seja um versículo por dia, mas tem que se alimentar. Diga amém, pessoal. Ah, pastor, mas eu estou desviado. Aliás, essa palavra nem te cabe. Diga amém. Porque desviado e afastado está o sujo e caído, e para este caminho da santidade que é os céus, ele nunca mais volta atrás, ele nunca mais volta para lá. Diga amém por isso.
Você nunca mais diga na sua vida, você que está em casa, talvez aqui, estou afastado, eu estou desviado. Não diga isso. Eu estou parado, eu prefiro dizer o seguinte. Eu preferiria dizer o seguinte: eu estou no óleo, estou no azeite. Amém? Diga, eu aprendi, pastor. Amém? Então, a pessoa, quando ela tem o Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é como mel para ela. A palavra de Deus, ela é alimento. Você não toma café de manhã? Sim ou não? Tem gente que não gosta, mas o café da manhã é a refeição principal. Eu até tenho que aprender isso também, porque eu não gosto de tomar café de manhã como muitas pessoas. O meu cafezinho preto, ó, já fechou a minha manhã. Mas você almoça sim ou não? Janta sim ou não? E de quebra tem o lanche das 10 e o lanche das 3, não é verdade? E de quebra tem aquele chocolatezinho abençoado, aquela paçoquinha, não é? Porque o seu corpo precisa de alimentação. O teu espírito, eu vou entrar na mensagem, diga amém. O teu espírito precisa se alimentar da palavra de Deus. Você tem que alcançar o nível de que a palavra e você se fundem e você se torna uma só pessoa dentro da palavra de Deus e a palavra de Deus dentro de você. A palavra de Deus, ela gera vida. Olha só, pessoal, a palavra de Deus, ela gera cura para nossas vidas. Se alimente da palavra. Nunca, vou te ensinar algo, posso ensinar? Diga, pode, pastor. Nunca inicie uma oração sem antes você ler um versículo da Bíblia. Se tu tens acesso à Bíblia, abre a Bíblia, lê um versículo e pede para Deus guiar você na oração. Outra coisa que eu preciso vos ensinar: nunca abra a Bíblia na intenção de querer ouvir aquilo que você quer para o seu momento. Aí você diz, mas pastor, desde segunda-feira que vem sido bênção, e o senhor vem trazer uma palavra dessa, mas é bênção também. Nunca abra a Bíblia Sagrada para tentar receber algo que venha convencionar com a tua situação. É pelo contrário. Não é como eu quero, não é como você quer. A gente não pode exigir de Deus aquilo que Ele quer falar para nós, sim ou não? É assim ou não é, igreja? Mas é importante você pedir para que Deus fale para você aquilo que você precisa naquele momento. E a Bíblia diz que o Deus dos céus, Ele me conhece, te conhece. E antes mesmo que tu abra a tua boca para orar, Ele já sabe, ou seja, então Ele já conhece a tua necessidade. Ele já sabe o teu problema. Pastor, eu vou orar para quê? Para orar. O Espírito Santo, algum tempo atrás, falou comigo e disse o seguinte: ore. Eu costumo diariamente colocar no meu status. Alguém perguntou, o senhor só posta isso? É algo que eu gosto de postar e é meu, pronto, acabou. Eu posto porque a hora que eu quiser. Olha só, ore até conseguir orar. Dá para entender? A primeiro passo eu não entendi, mas eu passo a entender pouquinho o que essa palavra quer dizer para nós. Ore até conseguir orar. Existem níveis de oração. A tua alma pode orar. Eu expliquei aqui um dia desse. O teu espírito pode orar e o teu corpo pode orar. Eu quero trazer esses ensinamentos. Quando a gente abrir a escola de profetas, você vai aprender muitas coisas na escola de profetas. Tem gente, Priscila, que está na igreja na hora do louvor, da busca ao Espírito Santo, sei lá o que for, mas de repente, eu não sei se acontece com vocês, mas de repente é como se a gente não tivesse ali. O corpo está, mas o espírito não. Às vezes sai um riso espontâneo, às vezes saem lágrimas espontâneas. Isso quer dizer que você convidou a sua alma para orar. Você convidou o seu espírito para orar. Então existem níveis
de oração. Então, a partir de hoje, quando você abrir a sua Bíblia, você com ela fechada, você vai dizer assim: Deus, eu estou precisando muito que o Senhor fale comigo, mas eu não quero ouvir aquilo que eu desejo ouvir. Eu quero abrir a tua palavra e ler aquilo que o Senhor quer da minha vida. Amém, queridos? Você entendeu isso nessa noite? Diga: eu entendi, pastor. Fala comigo, Deus, aquilo que o Senhor quer falar para mim. Porque quando você abre a Bíblia, o que você lê tem que guiar a sua vida. O que você lê tem que te ensinar alguma coisa. E nós temos, repita comigo, nós. O problema é nós. Nós temos este mal. A gente tem mania de chegar no altar diante de Deus e exigir coisas que convêm à nossa situação. Mas não é assim. O primeiro princípio de entender a frase ore até conseguir orar é quando você se esvazia de você mesmo. É quando você se esvazia do seu próprio eu, do seu próprio ego. É quando você se esvazia de tudo que é terreno e passa a orar com a sua vida espiritual diante de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder para ser manifestada em nossas vidas e fazer o milagre acontecer. A terra foi criada como? Pela palavra de quem? De Deus. Apenas o homem, irmã Chilena, ele desceu com as suas mãozinhas nas margens do rio. Ele começou a fazer Adão. Apenas o homem, ele usou as mãos. Mas para criar, perceba que eu disse, para fazer o homem, ele fez o homem e criou a terra. Com o poder da sua palavra, ele disse: haja, e existiu. Ele disse: haja luz, e houve. Diga amém. Ele disse: haja, e apareceu os mares, apareceu a terra, os animais, pelo poder da sua palavra. A Bíblia diz e nos revela que Jesus, ele é a palavra encarnada. Diga amém. A palavra de Deus é Jesus encarnado. Ele é o verbo que se fez carne. Aleluias. E ele estava desde a fundação dos tempos e desde a fundação da criação. Mas agora o verbo se fez carne. A palavra também se reencarnou. Reencarnou não, encarnou. Corrigindo, tá? Para depois de me pegar aí no Facebook. A palavra encarnou. A palavra de Deus, Bruno, agora estava andando pela terra. Glória a Deus. A palavra de Deus agora estava andando pelos desertos. O sujo caído quis atingir Jesus em todas as suas maneiras, fazendo com que Jesus retrocedesse no seu ministério, na sua missão que ele recebeu. Mas ele disse, quando ele foi desafiado a transformar pedras em pães, ele disse que nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? E ele disse, traduzindo para o mundo espiritual para a gente agora, ele disse assim: eu sou a palavra, eu sou o pão vivo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra
que sai da boca de Deus. Eu sou a palavra que saiu da boca de Deus, meu Pai que está nos céus. Eu sou a palavra encarnada. O diabo, quando ouviu isto, ele não se segurou em pé, porque Jesus, ele jogou no rosto da cara de cavalo dele e disse assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Eu sou a palavra, e quem de mim se alimentar, este viverá. Diga amém, pessoal. Olha, eu estou falando da palavra de Deus. Eu estou falando da maior revelação que tem dentro da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. E quem de mim vive, e quem de mim se alimenta, viverá. Glória a Deus, porque eu sou a vida. Eu sou a palavra. Como palavra, eu sou o caminho para quem está perdido. Como palavra, eu sou a vida para quem está na morte. Como palavra, eu sou a verdade para quem está na mentira. Se alimenta de mim e viverás bem. Glória a Deus. Quem está entendendo aqui a importância da palavra de Deus? Que esta palavra ela tem poder, diga glória a Deus. A palavra de Deus ela tem poder, igreja. Ele disse: eu sou a palavra. E ele caminhou, a palavra caminhou pela terra. Porém, esta palavra foi rejeitada na sua terra. Essa palavra foi rejeitada porque quando Jesus volta do deserto, ele vai para o Sinédrio e cai sobre Jesus, no meio de vocês. Jesus estava assim como você naquele dia, sentadozinho. Ele veio para assistir. Ele era filho de carpinteiro, José. E aqui é importante falar de José, porque a Bíblia não diz que José é o pai. E José, prestai atenção, eu vou falar agora que a palavra de Deus é perfeita. Diga amém. Levanta a sua mão e diga assim comigo: a palavra de Deus é perfeita. Amém. Prestai atenção, não perde a visão não. Se você pegar as duas genealogias que está em Mateus e em Lucas, você vai perceber que em nenhum momento é descrito da seguinte maneira: e José gerou Jesus. De Maria veio Jesus. Está lá na palavra. Sabe por quê? O texto está sendo claro para nós. Não há vestígio algum das coisas da terra em Jesus. Ele é a herança da tribo de Judá. Ele é participante da raiz familiar de rei Davi, do rei Davi. Não era José, ela Maria, veio diretamente dela. Glória a Deus. Não teve contato com homem algum, veio diretamente de Maria, que foi tomada pelo Espírito Santo, da qual desceu sobre ela. Então quando a palavra vem, ela não vem com emendas. A palavra quando vem, ela não vem com solturas. Quando a palavra vem, ela vem perfeita para nossas vidas e se manifesta nas nossas vidas com perfeição. Digo amém, queridos. Mas ele entrou na sinagoga, sentou por ali, ficou ali, e muitos textos eram lidos. Prestai atenção, muitos textos eram lidos, Priscila, mas havia um texto em especial que era separado. Diga amém. Vou repetir, havia outros textos que eram lidos naquele culto da sinagoga ou na reunião, mas havia um texto que era reservado 3 dias antes, e no meio do culto o ancião da sinagoga escolheria alguém para ler. E quem foi este alguém?
Jesus, filho de José. Vem ali a palavra. E quando ele abre o pergaminho, o texto estava lá reservado para ele naquele dia. Aleluia, glória a Deus. O texto estava reservado para ele naquele dia. Caiu justamente na profecia do profeta Isaías, que na nossa Bíblia de hoje está no capítulo 61. E ele começa a ler: olhai para mim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor Deus me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade e aos cativos a abertura de prisão aos presos. Me enviou a apregoar o ano aceitável, glória a Deus, do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e me enviou a consolar todos os tristes. E assim ele segue lendo, e quando ele termina de ler, ele fecha como todo bom judeu, e ele ergue os seus olhos poderosos. Não eram azuis, mas eu tenho certeza que eram belos. Olha para o povo que está à sua frente e diz assim: hoje esta palavra se cumpriu. E alguém se perturbou: peraí, o que é que o filho de José e Maria está dizendo? Esta palavra só vai se cumprir quando o Messias vier, porque somente o Messias tem autoridade para dizer essas palavras e dizer que se cumpriu. O próprio Messias um dia vai dizer que se cumpriu. Quem é o filho de José e Maria para dizer isso? Ninguém entendeu quem era Jesus naquele dia. Ninguém entendeu quem era Jesus. Tentaram até apedrejá-lo, matá-lo a pedradas, mas protegido primeiramente por Deus e o Espírito Santo, e por alguns discípulos que ele já tinha recolhido para o ministério, Jesus consegue sair daquela sinagoga e ele demora a voltar na sua terra. Você pega os evangelhos, você vai perceber que Jesus praticamente não volta mais. E ele parte em direção, eu vou pular a viúva de Naim, diga amém. Ele passa a ir para Cafarnaum, e depois que ele prega, depois que ele manifesta a sua palavra, que é a palavra de Deus para as pessoas ouvir, surge um grupo de judeus que eram importantes. Eles trazem, olha só, eles trazem um pedido de socorro. Eles trazem um pedido de misericórdia, de clemência, um pedido de oração. E eles chegam até Jesus. Eu não sei como Jesus estava. A Bíblia diz que ele, depois de discursar, veio para Cafarnaum. Não sei se ele estava sentado, eu não sei. Eu só sei que estes homens chegam para ele e dizem assim: olha, mestre, o filho do centurião de Roma está doente, está quase morrendo. Olha só, olha o que ele vai dizer. E ele é importante para a gente, porque ele nos ajudou a reformar a sinagoga. Jesus não trabalha com obras, trabalha com fé. Diga amém. Nenhuma obra vai te salvar. O que vai te salvar é a tua salvação e a tua fé em Cristo. Todavia, toda obra sem fé, ela é o quê? Morta. Então tem gente pensando que é a obra que vai salvar. Não é, é a fé. Diga glória a Deus. Aleluia. Não é as obras que nos salva, é Jesus. É a nossa fé em Jesus. Já imaginou se as obras salvassem?
Se as obras não... Eu vou falar, diga amém. Se as obras não salvam, e já tem tanto do interesseiro, imagina se obras salvassem. É, não é verdade? É uma mentira ou não é verdade? Cada um que queira aparecer. Bando interesseiro. Por isso que Jesus deixa bem claro que é a fé em Cristo que pode nos salvar. E na fé na cruz do Calvário, digo amém. Jesus se levanta e vai. Eu estou falando ainda do poder da palavra de Deus, diga amém. Jesus se levanta de longe. O centurião avista. E ele depressa chama 2 oficiais. E diz assim: olha, corre lá o mestre. E diz o seguinte: quando esses 2 homens chegam diante do mestre, diz assim: mestre, o meu senhor, o centurião, mandou te dizer que ele não se achou digno de vir nem chegar perto de você. O meu senhor, ele não achou digno de chegar perto de você. Lembre-se que 4 dias antes, Jesus, ele foi rejeitado no meio do seu povo. Lembre-se que nem no meio do povo de Israel não foi encontrado fé em Jesus. E por causa disso, nos alcançou. Diga amém. É a melhor parte que eu gosto. Que eles recusaram, a gente aceitou. A gente aceitou Jesus em nossas vidas, glórias a Deus. A gente aceitou a graça, a salvação. A gente aceitou que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, e que Ele vai voltar logo em breve, daqui a pouquinho, para vir buscar a sua igreja. Diga amém. Glória a Deus. O meu Senhor disse que não se acha digno de vir até você, e também não se acha digno de que tu entre debaixo do telhado dele. Agora veja o que ele vai dizer. É forte isso aqui, é tremendo. Ele também disse: ele também disse que também é homem de autoridade. Veja o que acontece aqui. Veja o que acontece aqui. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Já era para você ter dado pelo menos um amém. Diga amém. O centurião reconhece a autoridade de Jesus e sabe que Jesus tem autoridade, e sabe que Jesus tem o poder para curar o seu servo. Eu não entendi, pastor. Eu vou descer o nível da mensagem para você entender. Você precisa entender que você tem autoridade para usar e não está usando essa autoridade na sua vida. Deus está dizendo através da sua palavra, da revelação bíblica nesta noite: tu tens autoridade, usa essa autoridade na tua vida. Tem lutas, tem problemas que não vêm de Deus. Diga amém. Tem lutas, tem processos que não vêm de Deus, vêm do diabo. Aí fica os coitados dos irmãos dizendo: Jesus está me provando, Jesus está fazendo eu passar por isso sem ser Deus. Porque quando Deus ele permite com que eu passe pelo deserto, pelo processo, pela dificuldade, Ele se responsabiliza para que eu não viva uma vida de derrota e de miséria. Porque quando Jesus, olha só, vou falar Jesus, vou sim senhor. Quando Jesus ele permite você passar pelo processo, Ele não permite com que você desça ao nível de filho para bastardo. Quando Deus permite que você passe pela luta, Ele não pode permitir que você saia da posição de filho para se tornar um miserável. Diga amém quem está entendendo. Está dando para entender, pessoal? Quando Deus te permite passar pela dificuldade, Ele não tira o poder de filho de vocês. Ele não tira o poder de filho. Ele não permite você levar uma vida de miséria, de derrota, mesmo passando pela dificuldade. Eu quero que vocês entendam isso. Esta prova, como nós
conhecemos. Essa prova, Deus, vem de ti ou do diabo? Porque se for do diabo, eu repreendo em nome de Jesus. Se esta enfermidade vem de Deus, amém, eu vou passar por ela, mas Deus vai me libertar, Deus vai me curar. Mas se é do sujo e do caído, eu repreendo e rejeito da minha vida em nome de Jesus. Fica um bocado de crente derrotado dentro da igreja, fracassado, levando uma vida de miserável. Aí pega no microfone para liberar para a igreja, derrota, sendo que Deus não está permitindo nada daquilo. É por isso que eu digo, peça um discernimento a Deus, para você entender o que está vindo de Deus e o que não está vindo de Deus. Eu vou repetir para ficar mais claro. Quando é de Deus, Ele não tira o poder de filho, Ele te ajuda, Ele continua te ajudando. O filho pequeno, Priscila tem um bebê de 7 anos, Priscila, é isso? 5 anos. Se Deus ali, é uma suposição, o Pedro adoece e lhe é solicitado que fique internado, eu tenho certeza que a mãe não vai arredar o pé dele lá. Estou mentindo, Priscila? Vai ficar lá. E até quando o médico diz assim, mãe, precisa ficar lá fora, que é para descansar. É meu filho, eu vou ficar aqui, pronto, acabou-se. A mãe briga pelo filho. É ou não é verdade? Então, se nós mortais, comedores de arroz e feijão, somos assim para com nosso filho, imagina Deus para com seus filhos legítimos que foram comprados na cruz do Calvário. Mesmo que esteja no hospital, é um exemplo, Ele não arreda a presença dele de perto de você. Está passando pelo vale, mas Ele está dizendo, eu sou contigo, se aguenta firme, eu vou te ajudar. Está passando, vai vencer, Ele vai te fortalecendo. Diga amém, pessoal. Agora, levar uma vida de derrota, de fracasso, e vai para lá, e vem para cá, Deus não quer você passando por isso. Deus quer você crescendo em graça, rompendo em fé, queridos. Reconheçam a autoridade, está dentro de vocês. Em outra ocasião, eu vou terminar para a gente dobrar os joelhos. Em outra ocasião, um pai aparece com o filho endemoniado. Os discípulos não conseguem expulsar os demônios daquele rapaz, que desde 5 anos de idade era tomado por esse espírito, e passava meses endemoniado, sem cessar a possessão no rapaz. Esses espíritos malignos, para você que não acredita em espírito maligno, que me critica por causa da oração forte, os demônios existem. Existe o mal. Sim ou não, igreja? Existe. Esses demônios pegavam esse jovem montanha e jogavam ele no fogo, na água, contra as paredes. Tentou tirar a vida dele, mas o pai desesperado. O pai dele viveu desesperadamente a vida inteira. Ele traz o rapaz com muita dificuldade até os discípulos não expulsam. Jesus já dá-lhe uma paulada na cabeça deles. Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis para este monte, e ele sairá daqui e ele vem para cá. Diga bem. Mas olha o que Jesus diz. Está onde, pastor? Desse preguiçoso a procurar. O jovem lunático. Olha só. Olha o que Jesus vai dizer. Vou dar uma colher de chá para você. Está lá no livro de Marcos. Diga amém. Eu ajudei você. Está lá em Marcos. Olha só. Olha o que Jesus vai dizer. Vocês sofrem porque quer. Praticamente isso. Mas eu estou aqui. Vocês estão sofrendo e se esquecendo que eu estou aqui. Era como se Jesus dissesse assim, olha, por que vocês estão sofrendo, aperreado com esse demônio aí? Eu não estou aqui com vocês? Tem muita gente padecendo, sofrendo, porque não está usando a autoridade que Deus já colocou dentro de vocês. Não aceita a investida dele sobre vocês, não.
no teu trabalho, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, na tua casa, no teu casamento, seja onde for, não aceita, não usa autoridade. Quem está me entendendo, diga amém. O centurião, ele diz isso. Eu também sou homem de autoridade. Eu sei que, ele está dizendo assim, olha, eu sei quem é este homem. Esse homem é diferente. Diz para ele que eu sou homem de autoridade. Quando eu digo vai, o meu servo vai. Vem, ele vem. Faz isso, ele faz. Basta somente com que o mestre diga uma palavra. Diga glória a Deus. Aleluia. Olha o poder, viu, meu jovem lindo, de reconhecer a autoridade de Deus na sua vida. Diz a ele que somente uma palavra vai bastar. Não precisa dizer muita coisa não, somente uma palavra. E Jesus disse para a multidão que estava o seguindo. Isso aqui dói na alma, pessoal. Quando eu estava lendo, o presbítero Vicente, doeu na minha alma. Eu caminhei por Israel, mas eu não encontrei no meio de Israel tanta fé como essa. Eu não achei tanta fé como essa em Israel. Vai, diz para ele que o milagre já chegou, o rapaz está curado. A Bíblia diz que quando eles foram se aproximando, já avistaram o centurião se alegrando com o moço. Diga amém. E bastou apenas uma, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Se você entender nesta noite o poder desta palavra que eu acabei de pregar para vocês, se você entender nesta noite essa autoridade que eu preguei para vocês, tu vai usar essa autoridade quando você chegar na sua casa, na sua família e na sua vida. Tem um filme que eu quero indicar para vocês. Se já assistiu, amém. Se não assistiu, assista. Se já assistiu, assiste de novo, chamado Quarto de Guerra. Se você não assistiu, assista o Quarto de Guerra. Que quando Deus me der uma igreja maior, um prédio maior, eu vou colocar um quarto de guerra dentro da igreja. Assista esse filme. A mulher está levando uma vida de miséria, derrotada, fracassada. Mas Deus levanta a sua mãe ou é sua avó para dizer para ela a autoridade que ela tem. Que ela tenha fé, que ela manifeste a fé. Igreja, manifeste a fé. A fé tem que ser manifestada. E numa cena mais forte do filme, ela chega determinada. Ela chega revoltada com aquela situação e começa a andar pela casa dizendo: diabo, hoje é o teu fim. Pega tudo que é teu, sai da minha vida, sai do meu casamento, sai da minha casa, sai da minha família. Ela abre a porta, pega ele e fala assim: sai daqui agora. E a partir de hoje, fica sabendo que quem manda na minha casa e na minha vida é Jesus, é Deus. Assista esse filme e você vai entender mais ou menos, se não entendeu ainda, o que eu preguei para você nesta noite. Amém. Fique sobre os seus pés em nome do Senhor Jesus.